Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo: Bruce Wayne, Cauã Souza, Adriel Duares e João Carlos Rodrigues. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Procura-se vigia noturno para turno único, 12 horas. Risco ocupacional zero. Exigência à obediência a protocolos. Pagamento de R$ 50 mil à vista, em espécie, ao final do turno. Qualquer pessoa com o cérebro funcionando perfeitamente saberia que um anúncio como esse ou é golpe ou lida com algo ilegal ou perigoso, tráfico, contrabando, desova. Mas eu não tinha o luxo de pensar sobre isso. Minha mãe estava com dívidas médicas que o plano de saúde se recusou a cobrir após uma cirurgia que ela fez de emergência. O banco estava quase tomando a casa dela. Eu venderia a minha alma por metade daquele valor. O homem que me entrevistou não me perguntou o meu nome, não pediu os meus documentos e não checou meus antecedentes. A mesa dele estava vazia, exceto por um contrato de uma única página e uma caneta. "O trabalho é bem bobo, na verdade", o homem disse. "A gente vai te levar num galpão. No centro desse galpão tem um container. O seu turno começa às 18 horas e termina pontualmente às 6 da manhã. Você não precisa fazer rondas, não precisa portar arma nenhuma. Só precisa ficar lá, olhando." Só isso? Ficar sentado olhando para um container a noite toda? O que tem dentro dele? Perguntei desconfiado. O homem cruzou as mãos sobre a mesa. "O conteúdo é irrelevante para sua função. No entanto, há uma única regra, ok?" Eu concordei, esperando ele falar a tal regra. "Aconteça o que acontecer, você não pode abrir o container. Você não pode destrancar, olhar pelas frestas, não pode tentar ver o interior. O objeto deve permanecer em isolamento absoluto. Se você violar o estado de não observação, o acordo está extinto e você não ganha nada. Foi claro?" "Não abro, não olho, não toco, só fico lá. Entendi. Onde eu assino?" Respondi. O contrato não pedia CPF, só uma assinatura e uma impressão digital. Quando deixei a marca do meu polegar no papel, o homem me entregou um envelope com as chaves do galpão, um celular velho sem tela da Nokia e o endereço. Chegando lá, estacionei. Destranquei o portão principal enorme e entrei. O interior do galpão parecia um abismo cavernoso. O teto era bem alto e no centro do lugar, lá estava ele, o container. Já tinha visto containers assim perto do Mar de Santos. Aquilo media uns 12 metros de comprimento. Mas diferente de qualquer container comercial, ele não tinha logomarcas, nem números de série, nem manchas de desgaste do mar. Era pintado de preto fosco, não refletia nada. Na porta traseira dupla tinha um sistema de trancas complexo, barras cruzadas, retas e tortas, e, para terminar, cadeados colossais. 2. Ao lado da tranca principal, o que me chamou a atenção foi a ausência total de frestas. Parecia um pote hermético. Havia uma pequena mesa dobrável de plástico e uma cadeira posicionadas a cerca de 10 metros do container. Em cima da mesa, uma garrafa de café, uma garrafa de água e um rádio-relógio digital. Nele marcava 5h55 da tarde. Me sentei na cadeira. Logo,
ouvindo o tecido da minha roupa contra ela. O galpão, grande demais, alto demais, fez parecer que esse barulhinho do tecido foi mais alto do que realmente foi. Às 6 em ponto, o meu turno começou. Durante as primeiras horas, tédio. Bebi café, brinquei com a tampa da garrafa d'água, contei as manchas no chão. Tentei usar o meu próprio celular para passar o tempo, mas não havia um único traço de sinal de rede ou internet. O celular velho que recebi do homem continuava mudo no meu bolso. Fiquei apenas encarando o container. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. No frio da madrugada, meu hálito, mesmo dentro daquele lugar, formava pequenas nuvens de vapor branco no ar. Foi às 2h47 da madrugada quando ouvi um som quase imperceptível. 2 metais batendo, como se alguém arrastasse um clipe de papel por uma chapa de aço. Ergui a cabeça do encosto da cadeira. O som não parecia vir do teto, vinha do centro do galpão, vinha de dentro do container. O som parou. Passei a mão no rosto. Às 13h05, o atrito voltou, mas agora deixou de ser sutil. Ficou mais alto e mais agressivo, como se fosse alguém lá dentro raspando desesperadamente a parte interna. Nessa hora, levantei da cadeira. O eco do meu movimento mascarou o som do container por um segundo, mas assim que o silêncio retornou, o barulho continuou. O som era aflito demais. Fui devagar até o container. Parecia o barulho intencional de algo vivo lá dentro, e o que quer que fosse, estava tentando cavar a saída inutilmente pelo aço. Parei a cerca de 1 metro das portas traseiras. De repente, o som de raspagem parou, e do nada veio um soco. O impacto veio de dentro. A lateral do container pareceu vibrar. Mais 2 pancadas contra as portas trancadas. Será que guardaram animais nessa coisa? Ou talvez uma pessoa? Tinha que ser uma pessoa grande ou várias delas, chutando com toda a força do desespero. Pelos barulhos, começou a ficar cada vez mais claro para mim que eles não estavam traficando drogas ou eletrônicos. Estavam traficando pessoas. E eu era o guardinha que tinha que ficar de olho para terem certeza de que ninguém fugiria. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando fazer com que quem estivesse dentro ouvisse. Todo o som de batidas parou. Eu hesitei, prestes a virar as costas e voltar para a minha cadeira. De qualquer forma, seja lá o que fosse, eu precisava do dinheiro. Eu não era um herói. E então, o que eu mais temia aconteceu. Uma voz veio. Vitor, Vitor, é você, meu filho. Por favor, me tira daqui. Era a voz da minha mãe. Vitor, tá tão escuro. Tô ficando sem ar. Mãe? Mãe? É você? Como você veio parar aí? Eles me pegaram lá em casa. Me trancaram nessa caixa. Disseram que era a garantia que você ia obedecer eles e me deixar morrer sufocada. Tá muito frio. Lembra quando a gente passava frio naquela casa velha de madeira? O ano que o telhado caiu? Lembra, meu filho? Por favor. O telhado que cedeu na chuva quando eu tinha 8 anos de idade. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo, sabia daquele detalhe, exceto nós dois. Era ela. Eles pegaram a minha mãe. Olhei ao redor do galpão, caçando o brilho vermelho das lentes de câmeras de segurança escondidas nas vigas do teto. Vocês acham que isso é um jogo, seus desgraçados?
Vocês acham que vão me comprar com essa miséria e matar a minha mãe? Vão pro inferno! Corria alucinadamente pelos cantos do galpão, abrindo velhas caixas de ferramentas enferrujadas e revirando escombros, procurando qualquer coisa. Num canto escuro, perto de uma pilha de pallets podres, encontrei um pé de cabra com mais de 1 metro de comprimento. Voltei correndo para a traseira do container. Aguenta, mãe! Afasta da porta! Eu vou abrir! Juro que vou te tirar daí! Levantei o pé de cabra e o atirei contra o primeiro cadeado. A ponta de ferro colidiu com a argola de aço e fez um som parecido com um de sinos quebrando. O impacto quase me machucou, mas o cadeado não cedeu. Encaixei a garra do pé de cabra no vão entre a argola e a tranca e joguei todo o meu peso do corpo para trás, usando como alavanca. As veias do meu pescoço estufaram. Eu não era um homem forte, nunca fui, mas era minha mãe quem estava ali. O pino interno do cadeado começou a dobrar. Puxei mais forte, apoiando meus sapatos na porta do container, puxando o pé de cabra para mim num urro. O cadeado estourou. Só faltava mais um. A minha mãe tossiu do outro lado. Vitor, a minha cabeça tá doendo tanto. Só mais um segundo, mãe. Eu gritei de volta. Posicionei o pé de cabra sob a segunda trava. Esse cadeado era ainda mais forte. Eu soquei, chutei, alavanquei. Minha mão sangrou. O dinheiro que fosse pro diabo. A vida era o que importava. Eu só tinha aceitado isso por causa dela, afinal. Com um último esforço que quase me deslocou os ombros, o segundo cadeado quebrou. A força foi tanta que nem vi a carcaça dele perdida na escuridão. A porta estava destravada. Joguei o pé de cabra no chão, agarrei as alavancas giratórias que trancavam os trincos de cima e de baixo e girei para a direita. Eu tô aqui, mãe! Gritei, puxando as 2 portas em minha direção. Me preparei para agarrar o corpo enfraquecido dela. Mas meus braços agarraram apenas o vazio. Fiquei estático, olhando. O chão dentro do container estava limpo, as paredes dele sem nenhuma marca de unhas ou amassados, sem cabos, sem alto-falantes ocultos ou telas falsas. O container estava absolutamente vazio. Avancei para o interior, estendendo as mãos. Ninguém, nada. A voz da minha mãe sumiu. Eu estava alucinando? O medo, a preocupação financeira, minha mãe doente, tudo isso, somado ao tédio de olhar para aquilo fechado, tinha me deixado maluco? É isso? Enfiei as mãos no bolso interno do meu casaco. Peguei meu celular. Apertei o botão lateral. O horário marcava 13h14. E para minha total estupefação, no canto da tela, havia 3 barrinhas de sinal. Desbloqueei o aparelho, fui para os contatos e apertei o número da minha mãe. Levei-o à orelha. No quarto toque, alguém atendeu. O som ambiente do lado de lá não parecia normal da casa da minha mãe de madrugada. Eram vozes agitadas, uma respiração ofegante perto do áudio e um som de hospital. Meu Deus, será que ela precisou ir para o hospital às pressas? Mãe? Alô? Quem tá falando? Mãe, sou eu. Você tá bem? Pelo amor de Deus, me diz que você tá em casa. Por que você tá no hospital? Eu tô ouvindo. Aconteceu alguma coisa com a cirurgia? Que é isso? É trote? Meu filho tá na UTI. Você acha que isso tem graça? Mãe, o que você tá falando?
Sou eu, o Vitor, eu tô aqui, tô bem. O choro dela intensificou-se, tornando-se histérico. Seu desgraçado, eu tô na porta da sala de trauma. A polícia veio bater na porta da minha casa à meia-noite. O encarregado ligou e disse que a corrente quebrou. Corrente? Que corrente, mãe? A corrente do guindaste, no galpão que ele estava trabalhando. Disseram que quando o guindaste estava passando o container, a corrente quebrou e caiu em cima do meu filho, que estava sentado na cadeira dele. Olhei para a mesa de plástico branca, onde passei as últimas horas sentado. A garrafa e o relógio continuavam lá, intactos. Mãe, não, eu tô aqui olhando para a mesa. O container deve ter caído antes do meu turno. Eu só tô vigiando e acabei de abrir ele agora. Cala a boca. Meu filho acabou de falecer, vai pro inferno. Ela desligou o telefone na minha cara. Lembrei das regras do contrato. O estado interno do container não podia ser observado. O objeto deveria permanecer em isolamento absoluto. Eu olhei dentro do container, óbvio. Eu arrombei. E foi aí que o efeito dominó começou. O universo é falho e indeciso, e sempre foi. Sempre obrigado a escolher apenas um estado verdadeiro entre dois destinos. Ele precisava tomar um caminho. E ao tentar salvar minha mãe, que na verdade era só uma alucinação, fui pego pela surpresa da vida. O celular na minha mão deixou de fazer sentido. Ele caiu no chão. Do nada, o ar ao meu redor também foi trocado por nada. Eu simplesmente pisquei e o teto do galpão já não estava mais acima de mim. Em vez de estar sentado, os meus olhos olhavam uma visão impossível de perto. Uma chapa preta fosca, o ferro do container colado a apenas 3 milímetros do meu nariz e do meu rosto. Eu estava esmagado no assento da cadeira quebrada contra o cimento. O som de toneladas pressionando meu corpo com o restante dos objetos veio com tudo em meus ouvidos quando o peso daquela coisa imensa caiu subitamente, colapsando no meu corpo de forma atrasada, corrigindo no tempo e espaço as distorções que presenciei até o fim. A pressão de toneladas daquele ferro do container rasgou uma a uma minhas vértebras lombares. Senti minhas costelas descerem e quebrarem. Minha caixa torácica cedeu em pedaços pontudos até perfurar profundamente a linha frágil dos meus próprios pulmões, que engasgaram sangue num instante. Aquilo parecia ser a morte. E enquanto minha cabeça estalava, também sendo esmagada, a última coisa que a minha consciência agonizante conseguiu ver antes das luzes sumirem foi a imensa porta dupla negra de 12 metros, aquela onde me sacrifiquei para tentar salvar minha mãe, absolutamente fechada, pairando intacta sobre os meus escombros. O conceito do gato de Schrödinger é um experimento mental sobre realidades paralelas. Imagine uma caixa. Lá dentro, há um gato, um frasco de veneno letal e um dispositivo imprevisível com exatamente 50% de chance de quebrar esse frasco. A lógica humana diz que, lá na caixa, o gato ou está vivo ou está morto. Só que nós apenas não sabemos ainda, porque a tampa está fechada. Mas a física quântica diz o contrário. Ela diz que, enquanto a caixa estiver trancada, o universo não toma uma decisão. O gato não está vivo ou morto. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Duas realidades opostas existindo simultaneamente,
num estado chamado de superposição. O paradoxo só termina quando você abre a tampa. O universo, então, é forçado a tomar uma decisão final, não pelo veneno, mas pelo simples ato de observar. É o olhar humano que obriga a realidade a colapsar todas as possibilidades em um único destino. Enquanto você não olha, todos os finais são possíveis, mas no exato segundo em que você decide abrir a caixa, a realidade faz a sua escolha e não há como voltar atrás. Até a próxima. Obrigado.